Ressonância é um fenômeno que pode ocorrer em qualquer sistema oscilante, podendo ser ele mecânico, elétrico, acústico, entre outros. Também envolvem conceitos que são comuns a esses diversos tipos de sistemas, como período de oscilação, frequência e amplitude. As estruturas mecânicas possuem uma ou mais frequências angulares naturais. Se a estrutura é submetida a uma força externa cuja frequência coincide com uma dessas frequências angulares naturais, as oscilações resultantes podem fazer com que a estrutura se rompa. Isso torna o estudo da ressonância de extrema importância, principalmente no caso de construções civis. Pêndulo simples, a amplitude de oscilação é o maior afastamento do corpo em relação à posição de equilíbrio do pêndulo. O intervalo de tempo necessário para o pêndulo efetuar uma oscilação completa é o seu período. O período de oscilação de pêndulos em pequenas oscilações é dado pela equação 1, isso, a frequência pela equação 2. Analisando as fórmulas, podemos perceber que pêndulos com comprimentos de fio iguais têm períodos e frequências iguais, independente de suas massas. A frequência do pêndulo é uma característica natural em função de seu comprimento, e por isso é chamada de frequência natural, W. Os sistemas simples, como o pêndulo simples, têm apenas uma frequência própria, porém, os sistemas complexos têm várias frequências próprias naturais. O presente experimento tem como objetivo verificar a situação de ressonância e outros fenômenos possíveis no sistema de corpos acoplados. Para a realização do experimento foram utilizados uma barra reta de madeira, 2 copos de plástico, barbante, sal de cozinha, uma trena, suporte de medição, hastes metálicas para o suporte, um cronômetro e um dinamômetro. Em seguida, os 2 copos foram furados lateralmente de forma a possibilitar que eles fossem pendurados na barra com o auxílio de um barbante. A utilidade destes no experimento consiste em armazenar determinadas quantidades de massa, de forma a exercer movimentos oscilatórios. Além disso, foi utilizado o sal de cozinha para que fosse possível fazer pequenos incrementos na massa. Inicialmente, esquematizou-se um suporte para que a barra de madeira pudesse ser devidamente fixada em uma extremidade. Com o auxílio de 2 abraçadeiras e do suporte, 2 hastes metálicas posicionadas na vertical e outras 2 na horizontal foram ligadas de forma a conferir estabilidade ao sistema. Em uma das hastes verticais, acoplou-se uma nova abraçadeira com o objetivo de fixar a barra de madeira. Botamos o pêndulo para oscilar, o qual fez com que a extremidade da barra também passasse a oscilar. Utilizando um cronômetro, foram averiguadas as frequências tanto do pêndulo AC como da extremidade D. Em seguida, o copo B acoplado à mola foi preso à extremidade livre da régua D, para que a ressonância pudesse ser observada. Primeiramente, adicionou-se sal ao recipiente até que sua frequência natural fosse igual à da sua extremidade D, o que podia ser averiguado dando um leve puxão para baixo, esticando a mola. Com isso ajustado, foi feito com que o copo A começasse a executar um movimento pendular de grande amplitude. Observou-se a interferência que este movimento exercia sobre o sistema BD. Quando se faz oscilar o pêndulo suspenso à barra de madeira, esta entra em vibração e comunica seu movimento à mola, a qual passa a vibrar verticalmente junto com o objeto preso à sua extremidade, o qual pode entrar em ressonância com o pêndulo, pois a situação é um exemplo de amortecimento forçado. Tal fenômeno ocorre para comprimentos de fio e massa do sistema específico. Com isso, obtivemos os resultados contidos nas tabelas 1 e 2. Considerando o erro da nossa cronometragem de 0,1 segundos, ao medir 10 períodos de uma vez só, esse erro é reduzido para 0,01 segundos. Com os resultados obtidos nas tabelas 1 e 2, montamos 2 gráficos, um de razão entre a frequência da mola e do pêndulo pela massa e outro pelo comprimento. Foi observada uma linearidade na relação estudada, e demonstrou-se que o vínculo entre as frequências é linear e de multiplicidade 2. Analisou-se também a constante da mola fazendo medições no período da mola em diversos pesos. A relação do período da mola com a massa é regida pela fórmula 4. Porém, a relação não é linear. Com isso, devemos elevar os dois lados ao quadrado para obter a linearidade, de acordo com a equação 5. Ainda, durante o experimento, foi possível observar a situação de ressonância para o sistema. Quando o pêndulo AC era posto a executar um movimento pendular de grande amplitude, o sistema BD passava a descrever movimentos oscilatórios com amplitudes maiores. Isso pode ser explicado porque este estava oscilando em fase com a extremidade livre D da barra, ou seja, possui a frequência natural igual à frequência da extremidade D.
Analisando o gráfico do período ao quadrado pela massa presa à mola, percebe-se uma relação de linearidade, onde a reta vermelha representa a reta aproximada. Através do coeficiente angular da reta, conseguimos obter a constante elástica, como mostrado na fórmula 6, onde K é a constante e A o coeficiente angular. Por fim, ao analisarmos o experimento, concluímos que o pêndulo, posto a oscilar, transmite sua vibração para a barra de madeira, que por sua vez transmite essa energia vibracional para a mola. Verificou-se também que a mola entra em ressonância com o pêndulo para comprimentos de fio e massa específicos, o que evidencia que o período de oscilação depende da massa do objeto acoplado à mola e ao pêndulo e do comprimento do barbante. A ressonância ocorreu apenas quando o pêndulo foi posto a oscilar com grande amplitude, o que fez o sistema adquirir amplitude crescente, pois nesse caso ele estava oscilando em fase com a extremidade da régua, isto é, as frequências naturais eram as mesmas.